Em óculos, não tem possibilidade de enxergar nada. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Queria pedir para vocês abrirem o livro de Romanos. Romanos 14, versículo 9. Romanos 14, 9. Algumas versões vai falar, foi precisamente para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para se tornar Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Algumas versões têm essa tradução, né? Outras têm a palavra especificamente. Foi especificamente para isto que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Esse versículo, ele é uma revelação a respeito do Evangelho. Então eu queria que você prestasse bem atenção nesse versículo, porque a gente precisa entender que a vinda de Jesus ao mundo como homem foi um projeto de Deus, um plano de Deus que vai além dele morrer para nos salvar. Nos salvar faz parte do processo. Mas o objetivo específico de Jesus ter vindo ao mundo como homem, morrer naquela cruz, e depois ressuscitar, é para que nós compreendêssemos que Ele veio para se revelar para nós, ou para se tornar Senhor das nossas vidas. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque eu tenho conversado com os irmãos lá no nosso grupo, no grupo caseiro, né? E tenho falado sobre a essência do Evangelho. Porque às vezes a gente vai caminhando e nós vamos colocando como se fosse várias coisas em cima, né? Várias informações, como se fossem fileiras, uma sobre as outras. E muitas vezes, a essência daquilo que a gente precisa colocar na nossa vida, que é a base, que é o fundamento, a respeito daquilo que sustenta a nossa vida, ela ficou tão, vamos dizer assim, tão sobrecarregada de outras informações, que às vezes a gente precisa revisitar essa base, revisitar a essência do Evangelho, porque se nós formos construindo a nossa vida cristã em cima de uma base que não necessariamente é a base correta, é como a gente construir uma casa com uma fundação torta, ou com uma fundação ruim, né? E o que acontece com uma casa que tem aquelas vigas, né? Baldrames ali, aquela parte de baixo, aquela parte de estrutura de fundação, quando ela está defeituosa, ou quando ela está torta, ou quando aquele terreno não foi bem compactado, ou quando não foi nivelada aquela estrutura, para que depois viessem as paredes sobre ela. O que acontece com essa casa? Essa casa vai crescendo torta, porque as paredes vão sendo construídas tortas.
muitas vezes, aquela fundação, ela já não aparece mais. Aquela fundação, ela está escondida, porque foi coberta de terra, né? E o que aparece dali para frente são as colunas, as paredes, as janelas, as portas, o telhado dessa casa, mas a fundação já não é mais vista. A nossa vida cristã também ela vai sendo muitas vezes construída dessa maneira. Vou trazer uma figura para vocês que talvez ajude a gente entender um pouco isso. Vocês conhecem, sabem o que é um iceberg? Vocês assistiram aquele filme do Titanic, né? Também. Eu particularmente vou falar para vocês que eu não assisti, mas o filme é famoso, a maioria já viu. Vocês sabem que aquele navio, Titanic, foi construído para ser um navio, se é que existe essa palavra, inafundável, né? Não era para afundar. Os engenheiros navais que fizeram o Titanic, assim, chegaram a usar, alguns dizem, não sei se é verdade também, se não é, né? Mas alguns dizem que eles falaram até que nem Deus afundaria aquele navio. Se é verdade, eu não sei. Porque ele tinha um sistema de câmaras ao redor, né, do barco, que protegeria ele, traria um equilíbrio para qualquer tipo de intempérie. O fato é que esse navio, ele acabou batendo no iceberg, porque esse iceberg foi subestimado. Porque na maior parte das vezes, a parte que aparece de um iceberg, ela é a menor parte. E a grande parte, ou a grande massa, fica escondida sob a água. E aquilo que está escondido, muitas vezes não é visível. Mas como nesse caso do navio, aquilo que estava escondido foi o que fez aquele navio afundar. Então quero só usar essa metáfora, essa associação, para que a gente pense um pouquinho na nossa vida. Se a gente não souber exatamente o que está na nossa base, que não aparece mais, que é a fundação, que é o fundamento da nossa vida, nós podemos correr o risco de em algum momento afundar. A parte visível nossa é a parte pequena. Muitas vezes a gente consegue polir bem ela, lustrar bem ela, enfeitar bem ela. Mas essa parte escondida, ela está dentro de nós e nem sempre é perceptível, né? Então, quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando dessa construção. O Evangelho é essa grande notícia, né? Para traduzir assim o Evangelho. O Evangelho ele não é uma sugestão. Porque a sugestão, ela chega para nós e fala, olha, veja bem, se você pegar a rua Cuiabá aqui, é o caminho mais fácil para você ir lá para a rodoviária. Vamos falar assim, é a sugestão. Mas você pode escolher, falar, não, eu vou até um pedaço aqui, depois eu vou para Carlos Gomes, depois pega a São Paulo, ou pego uma outra rua anterior, e vou chegar na rodoviária do mesmo caminho. Não é assim? Porque é uma sugestão. Você não é obrigado a ir para a rua Cuiabá para chegar na rodoviária. Mas o Evangelho, ele não é uma sugestão para nós. O Evangelho, ele é uma notícia. E a notícia, ela é a expressão de um fato, né? Expressão da verdade. Hoje nem tanto, porque a gente associa notícia com o que a gente vê no jornal, na internet, rede social, e a notícia hoje é toda uma desgraceira, né? Mas quando a notícia foi concebida, vamos dizer assim, a notícia era para ser a expressão da verdade, a notícia é para ser a expressão de um fato. Então a notícia a respeito do Evangelho, ou a notícia que fala, que traduz o Evangelho para nós, ela está, de alguma maneira, descrita em Isaías 52.
Queria que você abrisse lá Isaías 52. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7 vai dizer assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Ou seja, a notícia do Evangelho fala a respeito da chegada de um rei. A notícia do Evangelho, ela chega para nós dizendo que Deus estabeleceu o seu rei sobre a terra. Por isso que Romanos 14, 9, vai nos declarar que foi precisamente, especificamente, foi para isto que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para se tornar Senhor das nossas vidas. E o que significa Jesus ser Senhor das nossas vidas? Lá em casa a gente estava brincando, né? Que eu devo ter assistido o filme do Gladiador umas 10 vezes. Vocês já assistiram? E quem assistiu o Gladiador? Vou levantar a mão aí, o filme do Gladiador. Quem não assistiu, eu recomendo, pode assistir. Tem uma cena no filme Gladiador, que é quando o Máximos, né? Que é o gladiador, vence a batalha lá naquela arena, e aí ele está com o inimigo dele rendido. Vocês lembram? O inimigo dele está no chão, já abatido, e ele está com a espada para dar o golpe de misericórdia ali no inimigo. E o imperador, ouvindo toda aquela plateia gritar, naquela arena, né? A plateia inteira gritando que o Máximos deveria, então, acabar com a vida daquele sujeito. O imperador pega e faz assim, né? Pega e faz assim. Vocês lembram dessa cena ou não? E, de repente, o Máximos, antes do imperador continuar o sinal dele, o Máximos pega e crava aquela espada, não na cabeça do sujeito, mas do lado, não mata o cara. E o imperador, para não ficar ruim para ele, né, pega e faz assim. Por que ele faz assim? Porque dentro do conceito do Império Romano, a morte e a vida estava sob o domínio do imperador. Se o imperador tivesse feito assim, né, ou melhor, o contrário, o imperador fizesse assim, é porque ele estava dizendo que era para manter vivo aquele homem. Se o imperador fizesse assim, que era para matar aquele homem. A morte e a vida estavam na mão do imperador. O Máximos pega e, antes dele fazer o sinalzinho de positivo lá, que podia deixar vivo o sujeito, o gladiador deixa ele vivo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e tem dificuldade de entender algumas palavras dentro do contexto do que a Bíblia é escrita, do contexto histórico, né? O contexto histórico da Bíblia fala que o imperador era tratado como Quírios. A palavra Quírios, para nós ela fica difícil um pouco de compreender, porque a gente usa essa palavra como um pronome pessoal de tratamento, que é a palavra Senhor. Então eu posso falar que é o Senhor João, o Senhor Paulo, o Senhor José, o Senhor Francisco, né? Porque eu estou descrevendo um pronome de tratamento. Mas, no contexto bíblico, a palavra Senhor era a palavra Quírios, que significava que aquele homem que era chamado de Quírios, e o único que era chamado de Quírios aqui era o imperador, nele estava o poder sobre a vida e a morte. Nele estava todo o domínio. Nele estava todo o poder, toda a autoridade.
ele era o dono de todas as coisas. Então a palavra Senhor descreve o imperador como dono de todas as coisas, como Quírios. Quando os discípulos encontram Jesus e começam a caminhar com Jesus, eles começam a chamar Jesus de Quírios. E isso, de certa maneira, era uma afronta para o Império Romano, porque eles estavam reconhecendo em Jesus isso que Romanos 14:9 fala para nós, que Jesus é o Senhor. Jesus, ele é a autoridade máxima, ele é o governo absoluto, nele está o poder sobre a morte e a vida, ele é o dono de todas as coisas. Os discípulos reconheciam Jesus como Quírios, como Senhor. E quando algum romano ouvia isso, eles se ofendiam com aquilo. Porque como é que alguém reconhecia em Jesus algo que era até então denominado para o imperador? Quando nós vamos lá para Atos capítulo 9, vocês vão encontrar a história da conversão de Saulo, né? Saulo tinha recebido cartas do Império Romano e estava indo para Damasco com um grupo, possivelmente de soldados, e no caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou no céu. E no meio dessa luz, uma voz foi ouvida. Quando você olha o texto lá de Atos 9, você vai perceber que não foi só Saulo que ouviu essa voz, não foi só Saulo que viu essa luz, porque a Bíblia fala ali que muitos ficaram atônitos com esse fato, quer dizer que foi uma voz, não foi só um sussurro, mas foi uma voz que chamou a atenção de um grupo de pessoas, e aquela grande luz brilhou. E nessa cena de Saulo, a Bíblia vai falar que ele caiu por terra, né? Alguns colocaram um cavalo no meio dessa história, dizendo que ele caiu do cavalo. Mas o relato ali de Atos não fala do cavalo, fala de Saulo. Só fala que Saulo caiu por terra. E quando ele cai por terra, prostrado, a gente precisa entender que esse fato dele cair por terra, talvez tenha caído com o rosto no chão, talvez tenha caído de joelho, o fato é que ele não conseguiu permanecer em pé. Por que que ele não conseguiu permanecer em pé? Porque houve nesse momento uma manifestação de poder sobre a vida dele. Tá? Quando a gente vai para Romanos 1,16, Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, ele vai dizer assim: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele fala assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. É um Evangelho específico. Porque se ele falasse assim, não me envergonhe do Evangelho, como às vezes a gente, eu inclusive acabei de falar, Evangelho é boa notícia. Talvez a gente pudesse falar de uma boa notícia qualquer. Troquei de carro, boa notícia. Ganhei uma bicicleta, boa notícia. Ganhei uma camiseta, boa notícia. Passei no vestibular, boa notícia. Mas essa boa notícia eu posso até trazer ela para a palavra original, que é evangelho, né? Mas não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele vai nos levar a 3 componentes específicos. Quando nós falamos do evangelho de Cristo, isso tudo eu estou falando sobre a base da nossa fé, aonde a nossa vida cristã precisa estar firmada, sustentada. O evangelho de Cristo precisa estar firmado em 3 aspectos. O primeiro, Jesus veio ao mundo como homem e morreu naquela cruz
para perdoar os nossos pecados. Quando o Evangelho não está fundamentado nessa base, não é o Evangelho de Cristo. A segunda base do Evangelho, ao qual nós precisamos estar atentos, é: Jesus ressuscitou. E por que eu preciso compreender que Jesus morreu para perdoar os meus pecados? E preciso compreender que Jesus ressuscitou. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É isso que a Bíblia diz. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Quando é que começa essa nova vida? No dia que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, se batiza, nós somos, através do arrependimento e do batismo, inseridos no reino de Deus. A Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E nesse exato momento, começa em nós uma nova vida. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu não vivo mais na carne, eu vivo na fé, ou pela fé. E o terceiro componente do Evangelho de Cristo, vai falar que Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou para nos dar uma nova vida e se tornou Senhor, dono de todas as coisas. E é por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai encontrar um texto dizendo que a gente precisa ser como Jesus, que sendo Deus, abriu mão da sua glória, se tornou servo, na figura de homem, foi obediente até a morte de cruz, E a Bíblia vai falar que Jesus recebeu do Pai toda a autoridade. Vai dizer lá que por causa da obediência de Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. E ao nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se prostrar. Porque Deus lhe deu todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, para que ao nome de Jesus, ninguém consiga parar em pé. Ninguém consegue permanecer em pé. Seja hoje, seja amanhã, ou seja na sua volta. Esse é o Evangelho de Cristo. Em algumas cartas você vai encontrar o Evangelho do Reino de Deus. Outras cartas você vai ver a expressão Evangelho do Reino. Todas elas, Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho do Reino, ou do Reino de Deus, são a mesma expressão. Elas são a mesma expressão. Então, quando o apóstolo Paulo, que aqui era chamado de Saulo, ouve aquela voz e vê aquela luz, o que acontece com ele? Ele cai de joelho. Não sei se de joelho, não sei se ele caiu de cara no chão, não sei se ele caiu de costa. Eu não consigo enxergar além dessa expressão que ele caiu por terra. Como é que foi cair por terra? Se foi para trás, se foi para frente, se foi para o lado. O fato é que ele não conseguiu permanecer mais em pé. E por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder aqui é a mesma palavra que a gente usa para descrever a palavra dinamite. A palavra dunamis. Foi de fato uma explosão dentro de Saulo. Destruiu um monte de conceito, preconceito, barreira, resistência, oposição, questionamento, dúvida. O fato é que explodiu dentro dele o Evangelho.
E aí na sequência, quando ele ouve a voz, ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? E por que eu contei aquela história do Império Romano antes? Para que você entenda que quando Saulo aqui, que era cidadão romano, que trabalhava para o Império Romano, ouve aquela voz e pergunta: quem és tu, Senhor? Ele estava reconhecendo naquela voz e naquela luz que era alguém maior do que o imperador a quem ele servia. Que aquela voz, que aquela luz eram o Kyrios, o dono de todas as coisas, o autor de todas as coisas. Nele estava o poder sobre a vida e a morte. Nele estava o governo de todas as coisas. É essa expressão que Saulo declara ao ouvir a voz e ver aquela luz. Houve um impacto dentro de Saulo. E Jesus responde. No texto lá em Atos capítulo 9, a palavra diz assim que Jesus respondeu, falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a Bíblia fala que Saulo ficou atônito e que quem estava com ele ficou atônito também. E é interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia a igreja. Vocês lembram disso? Mas por que Jesus diz que Saulo perseguia ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque a igreja é a expressão de Cristo na terra. Quando Saulo persegue a igreja, está perseguindo Jesus. Quando Saulo fala mal da igreja, está falando mal de Jesus. Quando Saulo ofende a igreja, está falando mal de Jesus. E aí o diálogo continua. Jesus se revela para ele. E eu quero que você preste atenção nesse contexto. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, ou nós vemos essa luz, que são sinais, né? A luz é um sinal. E talvez você fale assim: mas eu nunca vi uma luz. Mas, meu amigo, às vezes você viu um outro sinal. Você viu uma cura, você viu uma perna crescer, um braço crescer. Você viu Deus pôr a mão em você e te livrar de um atropelamento. É um sinal. Pode ser que para Saulo precisasse de uma luz, para você precisasse da mão de Deus te empurrando para a carruagem não passar por cima de você. Pode ser que você precisasse, assim como aquele homem lá no tanque de Betesda, ser curado depois de 38 anos de paralisia. Mas é um sinal. Aquele homem não precisava de luz, precisava de uma cura. Saulo precisava de luz. E aí, a outra expressão é a voz. É Deus falando conosco. Deus falou com Saulo. Saulo precisou do sinal e precisou da voz. Talvez você não precise do sinal, talvez você só precise da voz. Você só precisa de Deus falar com você. E Deus vai falar com você de que maneira? Deus vai falar de várias maneiras. De várias maneiras. A Bíblia fala lá em Hebreus que outrora Deus falava aos pais pelos profetas, mas hoje fala por meio de Jesus. Deus pode usar uma pessoa para falar com você. Lembra que Cristo e a igreja são a mesma essência. Quer dizer que uma pessoa que representa Cristo na terra pode falar com você.
Deus pode falar contigo em sonhos. Você pode ter um sonho. Não sei se você já ouviu algum testemunho, mas muitos muçulmanos têm se convertido porque têm sonhado com Jesus. Deus pode mandar um anjo descer do céu e falar com você. Deus pode falar com impressões do teu coração. São algumas maneiras de Deus falar. Nesse caso aqui, Saulo vê uma luz brilhando, o céu se abre, aquela luz brilha, e talvez, se não tivesse a segunda frase, que é a voz de Jesus sendo ouvida, pode ser que a gente falasse assim, poxa vida, ele estava no deserto, né? Ele teve uma insolação e de repente viu o sol brilhando. Então, para que não ficasse a dúvida, né? A voz de Jesus é ouvida e tem um diálogo entre Saulo e Jesus. Quem és tu, Senhor? Nesse quem és tu, há um reconhecimento de Saulo a respeito de alguém que era maior que o imperador, maior que ele, maior que tudo. Então ele reconhece Jesus como o Quírios, como aquele que é o dono de todas as coisas, inclusive o dono da vida dele. E a segunda conversa aqui, Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. O segundo aspecto dessa conversa de Saulo e de Jesus é, Senhor, o que queres que eu faça? Significa que, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, seja ele na luz, seja no sonho, seja na voz, seja meu irmão falando, seja uma profecia, seja um milagre, o que for, a segunda pergunta que a gente precisa fazer para Jesus é, o que o Senhor quer que eu faça? E eu queria fazer um parênteses aqui só sobre isso. Com essas duas informações, nós temos conteúdo suficiente para viver a fé cristã. Porque há aqui uma síntese completa do Evangelho para nós, que é a revelação da pessoa de Jesus. E a revelação a respeito daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quer dizer que não preciso muito mais, eu preciso saber quem é Jesus e ter uma convicção a respeito de quem é Jesus. E preciso ter uma convicção a respeito do meu chamado. O que o Senhor quer que eu faça? Aí daí talvez você entre numa crise, assim como eu já entrei algumas vezes na vida. Fala assim, Senhor, mas como é que eu vou descobrir meu chamado? Porque assim, eu estou orando faz 20 anos, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça, né? Você já viu aquela expressão? A pessoa chega na tua casa e pergunta assim, você quer um cafezinho? Já viu essa expressão, não? Quando alguém chega na sua casa assim e você pergunta, né? Você quer um cafezinho? Sabe o que você está querendo descrever para ela? Fala assim, eu não quero fazer um café para você, mas se você de fato quiser um café, eu até vou lá e faço. Não é assim? Então quem quer oferecer café para os outros não pergunta, vai e faz. Não é assim? Se você começar a perguntar, você quer mesmo que eu faça? É porque você quer ouvir um não primeiro. Não, não precisa. Puxa, que bom. Nossa, que bom. Não preciso fazer o café, né? Quando você pergunta assim, você quer que eu te ajude? A pessoa está ali sofrendo para carregar aquela caixa e você está perguntando, você quer? É porque você não está muito animado a ajudar, né? Mas vai que ela fala assim, eu quero, eu preciso de ajuda. Aí você vai até e ajuda, né? Mas é porque a gente queria se economizar. Então, quando a gente pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? A gente já precisa perguntar de modo ativo. Ou seja, o que vier à frente para fazer, eu vou fazer.
O que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Né? Vocês sabiam que tem o preguiçoso ativo, não? Como é que é o preguiçoso ativo? É tipo bombeiro novo. Conhece bombeiro novo, não? Bombeiro novo corre para tudo que é lado com aquele balde na mão, não sabe onde joga aquela água. E o preguiçoso ativo é o sujeito que anda para um lado, para o outro, mas não faz nada, não produz nada. Ele só anda, gasta energia, chega final do dia, o cara está morto. Fala, nossa, mas eu estou cansado hoje, o que você fez? Ah, rapaz, muita coisa. Falei, tá, mas descreva uma. Ah, não, mas é muita, são tantas coisas. E não sai uma informação, você não consegue extrair, porque ele fez uma movimentação absurda, mas não produziu nada. Né? Então, com a nossa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Não pode ser uma pergunta de retórica só, não pode ser uma pergunta só para fugir do tema. Falar assim, Senhor, eu não sei o que fazer, então... Não, essa pergunta precisa ser uma pergunta sincera para Jesus. Porque afinal você teve um encontro com o autor e consumador da sua fé. Você se encontrou com o teu Salvador. Você se encontrou com o teu Redentor. E mais do que isso, você se encontrou com aquele que é o dono da sua vida. Por isso que é importante. Porque pode ser que você encontre com o teu Salvador e fale assim, puxa vida, mas eu não, em nenhum momento eu lembro de ter pedido para ele morrer naquela cruz para me salvar. Pode. Tem gente arrogante. E eu falo porque eu era talvez Paulo fala que ele era o pior dos pecadores, eu talvez fosse o pior dos arrogantes. Então pode ser que eu, no auge da minha arrogância, perguntasse para Deus, quando é que foi que eu pedi para o Senhor morrer na cruz para me salvar? Eu nem preciso tanto assim de salvação, porque na arrogância a gente acha que não precisa de nada, a gente se basta, né? Mas assim como Saulo, Deus não me deu a oportunidade de questionar, Deus me lançou por terra e falou assim, ó, você precisa compreender quem é que manda na sua vida. E aí, meu amigo, e aí não sobra mais espaço para questionamento sobre, será que ele é meu salvador? Não, ele é o dono da minha vida e acabou a conversa. Né? E Jesus fala para Saulo uma expressão, em algumas versões não tem. Mas essa expressão um dia Deus falou para mim, dura coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. Palavra estranha, né? O que é esse negócio de recalcitrar contra os aguilhões? O aguilhão era uma espécie de uma lança que o boiadeiro tinha, que quando o boi resolvia empacar, né? O boi travava ali no carro de boi. O Chico conhece essa história, né, Chico? Você é da tempo do carro do boi, não? Não? Ô, louco, Chico, não me deixe sozinho nessa. Quando o boi resolvia empacar, o boiadeiro pegava aquela lança, o aguilhão, que era um ferro pontudo, e dava uma cravadinha no calcanhar do boi, assim, ó, acabava a força do boi, né? Tipo, toda aquela trava da musculatura do boi ali, ó, amolecia na hora e o boi se ajoelhava. Perdia a força para depois o boi levantar e obedecer. Então, toda vez que a gente tenta retroceder, a gente vai dar de encontro com o aguilhão. Aquele ferro pontudo que vai fazer você perder as forças e se ajoelhar. Isso um dia Deus falou para mim. Falou assim, ó, para você, Alcione, que você é teimoso, arrogante, você que não presta, né? Deus não falou assim, né? Mas tudo isso era eu, tá? Deus é amoroso com a gente, Ele pega coisa estragada e coloca valor. Ele pega a gente que não presta e põe valor. Né? Deus pegou um símbolo de vergonha, que era a cruz, e transformou num símbolo de glória. É assim que Deus faz com a gente.
Nós éramos, no passado, símbolos de vergonha. E o Senhor pôs valor em nós. Então, Deus falou para Saulo: Saulo, para você, que é temperamento forte aí, ó, vai ser duro quando você tentar retroceder, viu, Saulo? Porque o aguilhão vai bater no teu tornozelo aí, ó, no teu calcanhar. E você vai se dobrar. Né? O que queres que eu faça? Essa pergunta o Senhor responde. Ele fala assim para Saulo: Saulo, vai para Damasco, vai na rua direita, né? Tem nada a ver com partido político, tá, gente? É só o nome da rua. Vai na rua direita e vai na casa de um sujeito chamado Judas. Ele vai te receber lá. Ao mesmo tempo, o Senhor vai num outro lugar, numa outra casa, e fala com um sujeito chamado Ananias. Eu quero que você preste atenção no detalhe. Jesus não chama Judas de discípulo no texto, mas fala assim: Jesus falou com um discípulo chamado Ananias. Presta atenção nesses detalhes, eles fazem diferença para nós. Porque discípulo é aquele que tem condição de ouvir e obedecer. Se o sujeito não é discípulo, ele não ouve, não obedece. Por isso que Jesus vai e fala com um sujeito chamado Ananias, discípulo. E fala para ele: Ananias, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, porque eu vou mandar um sujeito para lá chamado Saulo. E Saulo tinha ficado sem visão. E aí o que acontece? Ora por ele para que ele retome a visão. Ananias questiona, fala: Deus, mas, né, tipo assim, igual a gente faz, né? O senhor sabe mesmo o que o senhor está falando? O senhor tem certeza? O senhor conhece Saulo? Porque assim, o senhor sabe a fama desse homem? E Deus fala: sim, conheço. E eu sei que ele vai ser um vaso de honra, usado para pregar o evangelho, para os gentios e para reis. Percebe o que Deus está fazendo? Deus está revelando para a igreja, manifesta ali através de Ananias, o ministério chamado de Saulo. Ele vai ser um homem que vai pregar o evangelho para as nações. Ele vai ser usado como um vaso de honra para proclamar o evangelho entre os gentios. Ele vai ser usado para pregar o evangelho entre reis e príncipes. Como é que a gente encontra nosso chamado, nosso ministério? Deus revela através da igreja. A nossa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Deus vai revelar, vai usar os Ananias aqui. Vai chamar homens, aos quais Deus vai falar o coração deles, para que eles possam vir até nós. Fazer como Ananias fez com Saulo: impôs as mãos sobre Saulo, orou por ele. As escamas que tinha nos olhos de Saulo caíram. E ele passou a ver. Lembra que eu falei que quando a gente é batizado, recebe uma nova vida? Porque as coisas velhas, elas já passaram. E Deus faz tudo novo. Deus passa uma régua na nossa ficha ali e começa de novo. Uma nova história. E quando a gente olha para trás, a gente vê só uma estrada. Quando a gente olha para frente, a gente vê uma casa. A gente vê um destino. E é assim que Deus faz com a gente. E aí a Bíblia fala que Ananias foi naquela casa e chama Saulo de irmão. Irmão Saulo. Ora por ele, impõe as mãos sobre ele, batiza Saulo nas águas e fala que ele é cheio do Espírito Santo. Quer dizer que é a igreja que é usada também para nos
como instrumento para que sejamos cheios do Espírito Santo, através da imposição de mãos. Amém? O Evangelho, ele está sustentado nessas informações. Não é um conselho, é uma notícia. A notícia é que o teu Deus reina. E por que precisa chegar a notícia do nosso Deus como Rei, como Senhor, como Quírios da nossa vida? Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira, por natureza, filhos da desobediência. Nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores irreconciliáveis, e Jesus trouxe redenção. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Éramos por natureza filhos da ira e da desobediência, e Ele se tornou nosso Senhor. Amém? E aí o nosso trabalho é reconhecer Jesus como Senhor e perguntar para Ele: o que queres que eu faça? Talvez nos nossos dias hoje, a gente que já se encontrou com Jesus, a gente pode adaptar um pouco essa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? Você já imaginou como é que seria a nossa vida se todos os dias a gente perguntasse assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo hoje? É mais ou menos igual uma criança pegando na mão do pai e falando assim: pai, o que nós vamos fazer hoje? A Bíblia fala assim: aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. A gente é levado pela mão. A vida vai ficando mais fácil. A vida vai ficando mais simples. E a vida vai ficando mais empolgante, gente. Né? Eu não sei, eu vou terminar aqui porque tem bastante assunto sobre isso. Mas eu quero terminar aqui. Isso é só a introdução. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho anuncia Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, porque éramos irreconciliáveis com Deus. Ele morreu para nos dar uma nova vida. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E Ele se tornou Senhor, porque havia em nós um espírito de rebelião contra Deus, de independência contra Deus. Então nós precisamos ser transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Essa obra de Jesus para nós não é por mérito, não é pela tua capacidade, não é pela tua velocidade de pensar, ou de agir, ou de fazer, mas é por uma obra maravilhosa da expressão da graça e da bondade e misericórdia de Deus. Por causa da graça, bondade e misericórdia de Deus, é que Ele nos tira de um charco de lodo e podridão, nos limpa, nos lava e nos coloca no seu reino. Detalhe, o reino não é meu, o reino não é seu, o reino é do nosso Senhor Jesus Cristo. E no reino dele, quem manda é Ele. No reino dele, Ele é a autoridade máxima, né? E quando a gente recebe essa notícia, a gente precisa pensar como Paulo pensou: eu subjugo a minha carne à escravidão, à obediência, para que vindo pregar o Evangelho não seja rejeitado. Essa é a expressão de quem entendeu o Evangelho. Eu não sou o centro. Jesus é o centro. Não é a minha vontade, é a vontade de Jesus. Não é o meu querer, é o querer de Jesus. Duro, né? Pesado, né? Sabe por que se torna pesado? Porque às vezes a gente continua ainda com aquele coração de rebelião contra Deus, de independência contra Deus, batendo no peito, dizendo assim: sou eu que mando, é do meu jeito.
Eu vivo do meu jeito. Não preciso ouvir conselho de ninguém. Não quero ouvir nada de ninguém. Sou eu que mando a minha vida. Essa é a mesma atitude de Caim. Deus perguntou assim: por que o teu coração está assim, Caim? Por que está pesado o teu coração? E Deus fala para ele assim: o pecado está à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Tipo assim, não tem nada a ver com os outros não têm nada a ver com a minha vida. E Deus ainda manda um alerta, falou assim: cuidado, porque essa atitude vai levar você a uma condição de morte. Mas o rebelde age na sua rebeldia e faz segundo o seu coração. E ele foi lá e matou Abel. E por causa disso ele foi amaldiçoado e passou a andar errante sobre a terra. Eu não sei você, mas eu não quero ser amaldiçoado, eu quero aquilo que a Bíblia fala a meu respeito, que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus tem pensamentos de bênção a nosso respeito. Não de guerra, não de maldição. É esse tipo de pensamento que eu quero. E é esse tipo de relacionamento que eu quero para com Deus. Amém? Vou parar aqui. A gente precisa parar de agir como escravo, né? O Antigo Testamento tem uma história que conta lá um escravo, que ele ficava 6 ou 7 anos na casa do seu senhor. No 7º ano ele podia ser liberto. Por que ele se tornava escravo? Por causa das dívidas. O que a dívida representa nessa história? O pecado. Por causa do pecado nos tornamos escravos. Esse escravo no 7º ano podia ser liberto. O que era o 7º ali? 7º é o homem perfeito, é Jesus, representa a figura de Jesus. Ele, por compreender que aquele senhor amava ele, não como um escravo, mesmo ele sendo escravo, mas amava ele como um filho, no 7º ano ele decidia que ele não queria ser liberto. Ele falava assim: não, por que eu vou viver longe do meu Senhor, se o meu Senhor me ama e eu amo meu Senhor? E ele falava assim: eu quero me tornar um escravo de amor. O que era um escravo de amor? Era o sujeito que não era mais escravo. Ele já tinha sido liberto da escravidão. Ele não estava naquela casa como um empregado, ele estava naquela casa como um filho. Porque ele escolheu permanecer na casa do seu Senhor. E a Bíblia fala assim que o costume é que ele era levado então à porta da casa, e o seu Senhor pegava um furador de couro, que chama sovela, né? Igual esse que faz furo no cinto nosso aqui, e furava a orelha dele. Por que furava a orelha dele? Porque ele precisava de um sinal na sua vida. Qual que era o sinal? O sinal é que ele não era mais escravo. Agora ele era um escravo de amor. Ou seja, ele foi liberto, mas decidiu permanecer na casa do seu Senhor. E ele tinha um sinal, um selo, assim como nós. Saímos da escravidão do pecado e nos tornamos servos de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos deu um selo. O selo é o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Quem entendeu tudo isso que eu falei aqui? Levanta a mão. Vocês entenderam? Eu quero fazer um convite ousado. Primeiro convite. Primeiro convite é: você quer encontrar ou ter essa experiência de reconhecer Jesus como seu Senhor nesse dia? Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é: você quer, a partir de hoje, perguntar para o Senhor: qual é o meu chamado? O que o Senhor quer que eu faça?
Amém? São 2 convites. Um convite, você quer se encontrar com o Senhor Jesus hoje e reconhecê-lo como Senhor da sua vida? Esse é o primeiro convite. E eu quero te convidar para você vir aqui à frente, se você quer fazer isso. E se você quer descobrir o teu chamado nesse dia, você quer descobrir quem é o Senhor da tua vida? Vem à frente. Você quer descobrir o que você quer fazer com o Senhor? O que você quer fazer junto com o Senhor? Vem à frente também. Amém? Queria chamar os pastores, os diáconos, para orar com eles. E você já sabe qual que é o teu chamado, já teve um encontro pessoal com o Senhor, então você estenda as mãos para cá e ore por eles. Amém, aleluia. Erabacharabaera anderi canteora mahabalabaraeri anderia rabacheriora maia. Enecheri anderi canteora macharabala rabacheriora anderi aramaya labaraeri oranderi aramaya. Ora macher anderia eramae. Ramasherio Ramaera Eramaera Sheranderia Ramasharaerio Cantio Ramae. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Louvamos ao Senhor pelo Teu infinito amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. A Tua misericórdia, Senhor Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. E nesse dia, Senhor Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, Te engrandecer, declarar a Tua bondade para conosco, Senhor. Declarar, Senhor Deus, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós nos encontramos contigo, Senhor Deus, e nós queremos nos colocar à Tua disposição, dizer, Senhor, o que o Senhor quer que façamos, Senhor Deus. Qual é o nosso chamado, qual é a Tua vontade para a nossa vida, nesse dia, no próximo dia. Qual é o Teu propósito para cada um de nós, Pai. Não queremos ficar alheios à Tua voz, não queremos ficar dispersos à Tua voz, mas queremos ouvir a voz do Senhor e atender o Teu chamado, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.
Pessoal, deixa eu só mostrar essa moça aqui que alguns não conhecem, tá? Essa moça aqui é a Duda, aquela moça que a gente orou esses dias aí, que estava no hospital, que o Senhor fez um milagre na vida dela, o Senhor restaurou e curou, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós podemos adorar. Jesus.